Na, nas aulas anteriores, eu estava usando aquele Gypsy Meet, né, que era o da escola digital, mas ele estava dando muito problema. Aí eu optei em não usar, Aquele bicho é né? Eu muito voltei, ruim. ficava bugando demais, não. Ficava só saindo e travando aqui no computador, viu? Imagina o celular que a gente usa. É. Lá na escola, uma vez a gente foi para a escola lá, dar aula a partir de lá, e a gente usou do lado do celular, não consegui dar aula, não. E aqui eles botaram até a internet boa lá, dá para acessar bem. E vocês já estão sabendo, né, que não vai voltar a aula agora. A gente era para estar iniciando essa semana, mas aí veio essa greve agora, que os professores eles não querem voltar. Então a gente vai esperar mais um pouco. Acredito que agosto aí para setembro não é possível, né? Tá voltando aí. Então, pessoal, voltando aqui para a globalização. Então, isso aí, quando os blocos econômicos surgiram, né? Os blocos são essa união de países, e esses países eles vão juntos, né? E a tentativa, a intenção é essa, juntos, tentar traçar estratégias para o desenvolvimento de cada um dos blocos, né? No caso, desenvolvimento regional, né? Lá no oitavo ano, a gente começa a ver essa questão da regionalização, e a gente vê que o resultado final, né? Da regionalização global é os blocos econômicos. Então, tudo na economia mundial, ela caminha junto até chegar nos blocos econômicos na década de 80. Então, esse período, década de 80 e aspas, né? A gente vê que, de fato, isso aí foi de meados da década de 90 para cá. Por exemplo, o Mercosul ele surgiu, se não me engano, foi em 94, né? Então, nós temos uma agregação desses países nesses blocos, mas a intenção não é o desenvolvimento global nesse caso, é o desenvolvimento regional, a primeira intenção, devido a essa questão dos meios de transporte e os meios de comunicação ainda não serem tão desenvolvidos. Então, se não eram tão desenvolvidos, era muito difícil, por exemplo, de uma empresa americana chegar, vamos supor, em outro continente, devido à dificuldade de transporte e meio de comunicação, então eles ficavam meio que presos, né, limitados àquele bloco econômico. Então, os blocos econômicos eles eram unidos pelas fronteiras regionais. Por exemplo, no Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, eles têm fronteiras. Então, os países que estão dentro do bloco, eles são muito próximos fisicamente, e essa exploração da produção industrial, ela pode circular entre esses países mais rapidamente. E aí, qual o futuro dos blocos, né? Hoje nós vemos que esse conjunto de países, ele meio que está ficando para trás devido a esse aceleramento da globalização que foi, como eu posso dizer, jogado para os países, né? Os países começaram a se adaptar à globalização porque hoje nós temos um aceleramento, né, uma circulação da produção econômica e industrial muito rápida. Então, o que é produzido no Brasil rapidamente é escoado pelos portos e aeroportos e chega ao mercado indiano ou chinês na mesma semana, né? Um exemplo, você produz aqui linhaçu, melão, no dia da produção, no dia da colheita, esse melão, no mesmo dia que é colhido, ele já está dentro do avião sendo embarcado para no dia seguinte chegar no país de destino. Assim, as empresas de Aquilhaçu, né, Poço Verde, Poço Branco, a própria Del Monte, que atua aqui em parte da nossa cidade, eles compram a produção de terceiros, no caso, não são eles que são produzidos. Lógico que eles também têm as fazendas próprias que eles mesmos produzem, mas parte dessa produção, como não é suficiente, eles compram de outros produtores e no mesmo dia já está embarcado dentro do avião, é colhido de madrugada. Durante o dia tem o transporte, chega à noite nos aeroportos, né? Durante o dia é transportado. É tudo muito rápido, tudo muito mecanizado. E, como eu falei, quando um produto desse é produzido, é pensado, parte da cultura do lugar também é levado junto. Então, o cara que está lá na Inglaterra, que vai no supermercado, ele compra um mamão papaya, que tem lá produzido na cidade de Açu, Rio Grande do Norte, no Brasil. Aí, a primeira coisa, né, que um inglês vai pensar, rapaz, onde é que é essa cidade? Açu.
Rio Grande do Norte. Às vezes eles ainda botam na caixa lá uma foto de açúcar, né? Por que isso? Isso para divulgar, junto com o produto, a questão da cultura do lugar, né? Lógico que é uma intenção também mercadológica, porque quando se exporta a cultura, pessoal, pensem bem, quando se exporta a cultura do lugar, também se exporta um pouco do turismo do lugar. Por isso que o Rio Grande do Norte ficou tão famoso lá fora, porque os nossos produtos que são produzidos aqui, eles levam um pouco da nossa cultura, né? Praias muito bonitas, coisas paradisíacas, assim, imagens bonitas do nosso lugar. Aí, quem está lá fora, que tem muito dinheiro, né? O europeu, ele tem um padrão de vida muito bom, comparado ao nosso, e futuramente ele vai querer vir visitar esse lugar. Ora, todo dia eu como melão, o mamão que vem lá de Aracati, no Ceará. Aí vejo lá a imagem das praias, coisa bonita. Lógico que se eu tiver condições, eu vou querer ir visitar. Então, essa ideia de globalização que levou também à cultura, né? E já arrastou com ela a questão do turismo. Então, está tudo interligado, ok? Quando esses blocos que vocês vão falar no trabalho, eles surgiram, né? Eles tinham essa intenção que no futuro pudesse ser assim, mas só que eles viam que estavam presos a um período da história que a telecomunicação e o transporte, o meio de transporte não era tão rápido dessa forma. Ao passo que o que eles tinham à disposição eram ideias para o desenvolvimento e também eles tinham a questão da integração regional. Eles tinham como comercializar com seus vizinhos. Ficava difícil para comercializar com países distantes, por exemplo, do Brasil para a China. Isso aí era praticamente inviável, como dos Estados Unidos para a África, né? Ficava praticamente inviável. Só um instante, pessoal. Então, o que acontecia? Era difícil uma integração que não fosse regional, uma comercialização, uma proximidade que não fosse regional. Geralmente, essas proximidades de comercialização e expansão ficava muito restrito a comercializar com seus vizinhos. E assim os blocos nasceram. O Mercosul nasceu com 4 países próximos, né? O NAFTA americano com os 3 países vizinhos, né? No caso, México, Canadá e Estados Unidos, os Estados Unidos fazendo a intermediação entre Canadá e México, com livres fronteiras, circulação de produtos. Então, cada um desses blocos, o objetivo deles era comercializar e era o pontapé inicial para que, de fato, essa globalização acontecesse. Okay? Que o americano, cada dia mais, por exemplo, consumisse a cultura mexicana, que hoje invadiu lá, né? O americano hoje já incorporou a seu cardápio de fast food, né? Que era hambúrguer, batata frita, essas coisas que o americano adora, e exportam essa cultura para outros países, mas já incorporou aos seus fast foods as comidas típicas mexicanas, né? Isso graças a essa integração regional que eles tiveram na década de 80, final da década de 80 e 90, nessa aproximação econômica. Porque até então, só o que existia era a rivalidade econômica, rivalidade no esporte e rivalidades étnicas, né? O mexicano não tolerava a cultura americana, assim como o americano não tolerava a cultura hispânica, né, do México. E essa integração da economia, essa aproximação, por fato, né, por parte da produção, tanto de um país como de outro, gerou uma interação, e essa interação acabou aproximando a cultura dos povos. Assim como hoje os Estados Unidos já não querem tantos mexicanos e estão construindo muros, né, para separar os dois países, porque o mexicano que tinha aversão à economia e o modo de vida americano, eles começaram a migrar para os Estados Unidos, né? Começaram a perceber, o modo de vida americano é melhor que o nosso, que o México era um país subdesenvolvido, mas a população sempre viveu muito bem, né? É um país que mesmo subdesenvolvido, industrializado, ele tinha com a população, como eu posso dizer, não tinha tantos problemas sociais como tem hoje no Brasil. Então não era um país rico, era um país mediano em relação à economia, né? Hoje está
assim, a nível do Brasil, né? Como eu posso dizer, uma recaída, né? O México hoje é um país considerado emergente, assim como o Brasil. Mas eles viram que o padrão de vida americano era superior ao nosso, né? E superior ao deles também. E eles queriam aquilo, né? E começaram a fazer migrações em massa para os Estados Unidos. Aí chegou um ponto que os Estados Unidos, epa, aqui não dá mais não. Aí começaram a construir muros para que as pessoas não invadissem o território americano e começassem a morar lá como imigrantes ilegais. Por E hoje isso, são aquele negócio lá no perseguidos. México, né? Aquele muro, né, que eles estão construindo, Já terminou. em algumas cidades, sim, acho que não terminou totalmente, não. O Trump, era uma promessa de campanha dele, que nos 4 anos ele ia terminar esse muro, mas acho que não conseguiu. Ele se estende, tem cidades que ele se estende em torno de 100 quilômetros, né, de fronteiras, as fronteiras vigiadas como uma prisão mesmo. Vai Para até que dentro d'água. o interessante é que o americano ele pode entrar livremente no México, mas o mexicano ele não pode passar para os lados dos Estados Unidos, né? Não é muito justo não essa coisa. O Então, americano, se ele quiser morar lá no México sem visto de nada por 1 ano, 2 anos, é totalmente permitido. Mas ao mexicano vir para os Estados Unidos não é mais permitido. Tem uma série de medidas, né, para retalhar essa vinda dos mexicanos para os Estados Unidos. Desigual, né? é, Então, pessoal, exato. O que é que acontece? Com essa aproximação regional, né, foi o pontapé inicial para que a globalização de fato acontecesse. Né? Começou a integração regional, os blocos econômicos, eles foram formados, eles começaram a comercializar os países dentro do bloco, e a partir daí os blocos, né, os grandes blocos, principalmente os 6 grandes blocos, um em cada continente, começou a comercializar um para o outro. Lógico que no início tinha essa dificuldade dos meios de transporte e telecomunicação. Então você tinha que passar, por exemplo, um fax de um lugar para outro, que demorava horas, e a telecomunicação era muito lenta, né? Então não existia. O único meio de comunicação mais rápido que existia era a televisão. E mesmo assim, limitava bastante. Então, as empresas evitavam esse tipo de comércio. Mas hoje, né, 2021, isso aí é praticamente cotidiano. Não existe mais economia sem uma rede de telecomunicação, entre a circulação de informações entre os países ser rápida, né? Rápida. A coisa aconteceu agora, com minutos você já sabe. Segundos, na realidade. Né? Exemplo aí, a gente está assistindo a Olimpíada praticamente pela internet. As transmissões internacionais dos países que estão recebendo as imagens da Olimpíada, praticamente todos são pela internet. Né? Então, isso era coisa que era no início, era coisa praticamente que ninguém pensava e imaginava que ia acontecer. Sabia-se que ia ser rápido, né? Uma conexão rápida, onde você pudesse estabelecer um link, mas jamais que isso aí poderia até substituir a televisão. Os links de TV que são caríssimos, 100 mil, 200 mil dólares por hora, cada link que é estabelecido para fazer uma transmissão, por exemplo, a Globo, quando está transmitindo um jogo de outro país, eles mandam um link para o satélite e o satélite cobra essa passagem de informações por hora. Né? Então, lá do Japão, a Globo manda um link ao vivo, um link pelo satélite. Um link ao vivo para ser captado aqui, para ser transmitido, eles pagam por hora de 100 a 200 mil, né? Dependendo da qualidade desse link. Então, se é um link com uma qualidade melhor, vai ser mais caro. Se for um link satélite com uma qualidade inferior, ele vai ser mais barato. Mas mesmo assim é muito caro. E quem é que paga esse dinheiro são os anunciantes. Então, os anunciantes, as grandes marcas, as grandes empresas, eles anunciam, patrocinam, né, aquela transmissão e ali eles anunciam seu produto para que esse custo vá para eles. Mas hoje, com a internet, basicamente, cada um paga seu plano de internet e a gente pactua, né? A gente compactua nessa transmissão também, porque lembre-se que você, sua família, seus pais estão pagando a internet.
Então, essa informação, esse fluxo de dados que está chegando até você, você também é responsável por ele, ok? Só um instante, pessoal. Voltar aqui, né, pessoal? Só encerrando esse assunto aí dos blocos, né? Nós vamos ter uma pequena projeçãozinha aqui e é um videozinho também falando sobre eles, para a gente poder encerrar. Depois eu vou ver com vocês a questão das atividades, que eu não sei nem quantas a gente já fez aqui. Vou ter que dar uma olhada no controle. Mas eu acho que a gente fez duas ou foi três. Não estou me lembrado aqui. Duas ou foi três atividades. Aí eu fiquei de passar uma na aula seguinte e não passei. Né? E teve um dia que foi uma pesquisa. A última atividade que a gente fez foi uma pesquisa, né? Que foi até sobre os BRICS, né? Sobre os países emergentes e tal. Que foi o encerramento do conteúdo do bimestre passado. Amanhã a gente faz a divisão dos grupos, né? Falando sobre esses blocos econômicos, né? A relação deles com a globalização. E cada um dos grupos, né? No caso duplas, né? Vai ser em duplas o trabalho, vai relatar as coisas que eu vou pedir aí, né? Algumas coisas que eu vou pedir para o grupo poder estar relatando na pesquisa, fazendo a apresentação em slide e apresentando aqui na aula com a gente, né? Compartilhando um pouquinho, né? Depois a gente comenta, sem problemas, né? Graças a Deus, todo mundo está ficando com nota boa. Ok? Só um instante aqui para fazer a projeção. Primeiro eu vou projetar aqui o livro, para a gente ver mais ou menos onde é que a gente está. Tudo certo. Então, você não vai ter como. Da projeção. Vocês usam o livro Araribá. Bom, a gente deveria, né, estar iniciando hoje aqui, né, globalização e meio ambiente, que é a questão dos impactos sobre o meio ambiente, né, aquecimento, queimadas. Bom, isso a gente vai continuar depois que voltar do trabalho. E depois a gente inicia na parte dos continentes ricos, né, e essa unidade 3 aí já é o terceiro bimestre, então já não pega mais nesse segundo. A gente vai encerrar só com essa globalização e meio ambiente, que era, no caso, seria nosso assunto da aula de hoje, né? Mas como eu já comecei tarde e a gente tem que ver essa questão do trabalho, né? O que é que acontece? Nós temos que finalizar, né? Fazer algumas revisões antes de começar o assunto novo. O trabalho no livro ele vai estar mais ou menos aqui, ó, dentro desse conteúdo de blocos econômicos. Deixa eu pegar aqui. No caso, que antecedem a globalização. E eles estão aqui, ó, blocos de interesse regional, página 35. Então, nessa página 35, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa página 35, o livro, ele meio que faz um resumo, né? Então, a gente vinha trabalhando o livro até chegar aqui. Quando chegou aqui, né, eu falei para vocês que essa parte ia ser a construção do nosso trabalho, nosso seminário do bimestre, valendo 6 pontos. Então, amanhã a gente vai ver aqui para separar cada um desses blocos. Aqui embaixo tem o nome dos blocos, né? Cada um desses quadrados são um desses blocos, que são esses conjuntos, né? Essa união de países
é o primeiro, acho que é o primeiro contato que vocês estão tendo com eles, né? É bem interessante porque vocês vão fazer a pesquisa e depois a gente vai falar, porque não tem como falar de geografia hoje sem falar desses blocos econômicos. Então, eles não perderam o sentido da coisa, né? Eles apenas deixaram de ser interesse regional com o processo de globalização que se intensificou, né? Aumentou a globalização, eles passaram a ser blocos regionais de interesse global. Então, um bloco econômico como esse NAFTA, né, que é o do bloco dos Estados Unidos, ele deixou de comercializar só com os países do bloco para fazer uma conexão com outros blocos. Então, os países do NAFTA, eles comercializam com os países do Mercosul, que é o nosso bloco, assim como com os países da Europeia, que é os blocos da Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental, e assim vai. Essa intensificação de comércio, ela como é que eu posso dizer, ela aumentou bastante graças a essa melhoria dos transportes da telecomunicação, né? Não tem como circular mercadoria, cultura, tudo junto, se você não tiver um meio de transporte muito rápido para estar levando isso, né? Assim como a didática da coisa, como eu posso dizer, a ideia da coisa, ela é vendida através dos meios de comunicação, as mídias, a internet, são coisas que levam nossa cultura e trazem cultura de outros povos para nós, né? Então, está tudo interligado. Então, nós temos vários desses blocos aí, né? Tem o NAFTA, tem a União Europeia, tem a Comunidade Andina, né? Tem a CEI, tem o Mercosul, tem o SAD, né? E a APEC, né? E tem outro também que não está aqui. Deixa eu ver o que está faltando na APEC. A ASEAN, né? Está faltando a ASEAN. A ASEAN, que é os tigres asiáticos, né? A ASEAN é a Associação das Nações Asiáticas para o Desenvolvimento do Atlântico Norte, né? Que é Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Malásia, Indonésia. São os antigos e novos tigres asiáticos. Não está aqui, mas eu vou incluir na pesquisa também, porque é um bloco crescente, né? E, inclusive, a ASEAN se juntou com o NAFTA para formar um subbloco, né? Um spin-off aí desses blocos econômicos, que é essa APEC, né? Que é essa Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que já junta dois tipos de blocos, né? O bloco NAFTA, que é o grupo do Pacífico Norte, e o grupo da Ásia, que é o grupo da ASEAN. Isso aí a gente vai dividir esses blocos amanhã, né? Nós estamos entrando aqui com um número X de alunos e cada dupla vai ficar com um dos blocos, ok? Não tem bloco suficiente para todos os alunos, talvez a gente tenha que formar alguns trios, né? Mas eu acredito que dupla vai dar certo, ok? Deixa eu passar aqui o vídeo aqui sobre esses blocos, para a gente ter uma ideia. Isso eu acho aqui, porque... Achei. Deixa eu parar aqui essa e voltar para vocês aqui para compartilhar esse outro. Globalização e blocos econômicos. Globalização é o nome dado ao processo de intensificação das trocas entre os países do mundo. Essas trocas não envolvem apenas mercadorias, mas também serviços, informações, capitais e pessoas.
A interdependência gerada por essas trocas acaba por criar um espaço mundial integrado. Para alguns especialistas, esse processo foi iniciado no século XVI com as grandes navegações, mas foi sobretudo a partir do século XX, com o fim da Guerra Fria e a Terceira Revolução Industrial, que a globalização passou a apresentar as características atuais. Essas trocas em escala mundial formam redes de fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Os fluxos materiais formam 4 grandes redes: de trocas comerciais, de capitais financeiros, de serviços, como as redes hoteleiras, por exemplo, e de migrações internacionais. Os fluxos imateriais compõem as redes de comunicação e de informação, como a internet, e também as redes de serviços, como os seguros. O ritmo acelerado das inovações tecnológicas e o processo de globalização também estão diretamente relacionados. As tecnologias de informação e de comunicação representam elementos de transformações imediatas e radicais, pois podem promover ou aumentar a capacidade produtiva de determinada atividade econômica em determinados lugares e também agilizar decisões entre empresas distantes geograficamente. Outra característica da globalização contemporânea é o livre fluxo de capitais entre os países. Esta globalização financeira gerou a integração dos mercados acionários, possibilitando a transferência de altos valores de maneira instantânea de um ponto a outro do planeta. Consequentemente, quando os países centrais do sistema entram em crise econômica e financeira, acarretam um efeito dominó, e as bolsas de valores do mundo todo também são afetadas pela diminuição dos fluxos de capitais. A formação de blocos econômicos é outro fator de fundamental importância no cenário da globalização e pode se configurar de 4 modos. A Zona de Livre Comércio, como NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na qual ocorre a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros. A União Aduaneira, por exemplo, a SACO, União Aduaneira da África Austral, que abriu o mercado interno para mercadorias e serviços originários de outros membros do bloco e definiu as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países. O Mercado Comum, como é o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil participa, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. E a União Econômica e Monetária, como a UE, União Europeia, na qual os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Uma visão superficial da globalização leva a crer que o processo de abertura das economias nacionais traria como consequência uma mundialização relativamente homogênea. No entanto, uma vez que a globalização é seletiva e visa a determinadas regiões, atividades e grupos sociais, determinadas áreas e regiões se integram, enquanto outras são excluídas. Assim, a disparidade entre as regiões torna-se cada vez mais evidente no espaço mundial. Por fim, é importante observar que a intensificação da circulação de informações em escala mundial acaba privilegiando as necessidades e os modos de vida próprios de alguns países desenvolvidos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Sair aqui do YouTube. Eu acho esse vídeo, pessoal, genial, porque ele fala exatamente o que a gente trabalhou aqui, né? Quando um colega professor mandou esse vídeo para mim, eu disse, rapaz, é tudo isso aí que a gente está trabalhando no nono ano. Aí quando eu fui ver, é mesmo. Ele vai mesmo de encontro, ele vai mesmo, porque ele tem aquela imagenzinha que caracteriza a globalização, que é da troca, né? Aquela primeira que tem um mapa mundi, e cada país, ele está mandando um produto, né? E aquele produto, ele carrega a cultura do país. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um McDonald's, eles
grandes produtores de fast food. Então, vamos supor, o McDonald's americano, ele está mandando lá para o Japão a cultura, a forma de vida, o modelo de produção deles para outro país, assim como o Japão que produz celular, eles mandam o celular deles para outro país, né, no caso a Coreia, manda para outro país, o Brasil manda um produto também, e assim há uma interação através da economia e através da produção, o que é feito no lugar. Que, como eu falei, aquilo ali vai levar, né, uma série de coisas que foi explicado aí, né? Como a globalização, vai também as pessoas, a questão da imigração, tem o que é produzido, né? Tem a questão dos serviços que são prestados. Por exemplo, um serviço de tecnologia, que é, vamos supor, que vem de um país que é líder mundial da produção de tecnologia, é um serviço que é exportado também para outro lugar, né? Então, há meio que tudo nesse sistema acaba virando um produto que pode ser comercializado, exportado para outro lugar. Vende-se de tudo nesse mercado, né? Aí vem a questão dos blocos. Cada bloco ele vai tentar comercializar de forma diferente o produto, né? Então, nós temos vários deles. Tem a União Aduaneira, onde é um grupo de países que vão reduzir os impostos, reduzir as taxas comercializar entre eles e com os países vizinhos. Tem um mercado comum, como é o nosso caso, onde as pessoas podem circular dentro desse, né? Quem não já viu algum estrangeiro aqui em Açu, da Venezuela, ou tem um pessoal aí, um sinal aí pedindo dinheiro aí que veio da Venezuela, da Colômbia, esses países que fazem parte do Mercosul, as pessoas podem circular livremente, assim como vocês mesmo, quiser ir para a Argentina, Uruguai, não precisa de visto, não precisa de nada, é só a cruzar a fronteira, né? Aqui o pessoal da Criaçu vai bater no Paraguai, fazer compras lá no Paraguai, porque lá tem menos impostos e os produtos são mais baratos. Às vezes até os próprios produtos brasileiros. Né? Vamos supor, uma roupa, um calçado que é produzido no Brasil, é exportado sem imposto lá no Paraguai e também é comercializado sem imposto. Então, acontece que a pessoa vai para o Paraguai comprar um produto brasileiro que sai mais em conta do que propriamente comprar aqui. Então, a intenção desse sistema é que traçar mercadorias, né, traçar estratégias econômicas para a venda dessas mercadorias e fazer com que as pessoas elas tenham a livre circulação. Né? O mercado comum ele é uma intenção dessa. Aí tem a União Europeia também, que é uma união de países totalmente livres, como se fosse um só. Né? Então, os países da União Europeia, eles meio que agem como se fosse um único país. Só que cada país é como se fosse, dentro do Brasil, um estado. E a União Europeia, hoje, ela funciona com a ideia de unidade mesmo, né? Por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, a Inglaterra está para sair aí, não saiu. Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Grécia, Polônia, Romênia. Então, são 27 países da União Europeia que eles se comportam, né, como se fosse, lógico que tem essa soberania nacional, mas eles se comportam como se fosse um único país e que as fronteiras entre esses países, as pessoas podem circular livremente, né? É livre para a circulação de pessoas, de mercadorias e serviços. Ok? Então, é interessante, né? Um assunto bem, assim, para a geografia, é um assunto que envolve modernidade, mas também envolve a questão histórica da coisa, né? Histórica, da evolução histórica da nossa sociedade e da nossa unidade econômica mundial atual. Ok? Pessoal, são 9h06, né? 9h20 a gente está encerrando. Daqui a pouquinho eu vou fazer a nossa chamada, né? Eu vou postar lá na sala de vocês esse videozinho. Na aula de hoje não vai ter atividade. Como eu falei, eu vou fazer uma releitura aqui das atividades que vocês fizeram, porque eu já perdi o controle se a gente fez 2 ou foi 3, ok? A intenção era fazer 4 atividades, né? Cada uma valendo um ponto, bater os 4 pontos e os 6 pontos seriam do trabalho, né? Ia comentar também, né? Acho que ainda dá tempo de comentar um pouquinho sobre as imagens do vídeo, porque o vídeo tem algumas imagens que a gente pode tirar deixa eu voltar aqui, tirar uma ideia.
Aqui, ó. Aí eu vou pedir para vocês fazerem aqui uma pequena participação. Deixa eu fechar aqui o livro. Esse livro está só de enfeite, pelo jeito. Eu vou projetar aqui. A gente vai fazer uns pequenos comentários sobre essas imagens acerca da globalização com os blocos econômicos, né? Globalização e blocos econômicos é o nome do vídeo, né? Depois você dá uma olhadinha, né? Então, a primeira imagem, pessoal, é essa aí, né? O globo todo desenhado com linhas, né? Dá para ver, né? As linhas aí. Onde que eu botei? Celular. Celular adora ficar tocando na hora da aula, né? Bom, a primeira imagem é essa aí, né? E nós vemos, né, algumas coisas que estão acontecendo. Eu vou pedir que vocês comentem, né? Vou abrir aqui o microfone de vocês. Quer dizer, vocês é que vão abrir. Deixa eu mostrar aqui, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Arielson. Oi. Arielson, o que é que você entendeu aí sobre essa primeira imagem? Vou até dar um playzinho. Essa primeira imagem aí dos pacotezinhos, o que você acha? O produto é fabricado no país e é vendido para fora. Comercialização, né? É. O vídeo também mostra que essa comercialização, assim, no início era tudo muito lento, né? Tudo muito devagar, mas hoje com a globalização tá tudo, ó, rápido. Uhum. Então, o negócio é produzido e é vendido rapidamente, né? As coisas circulam muito rapidamente, né? Assim. Aí depois fica desse jeito. Tá aqui a segunda imagem. Deixa eu ver aqui outro que possa comentar. Paloma. Paloma, do Opa, Rio? Paloma, essa segunda imagem aí, o que é que você acha que está acontecendo? nessa aqui eu acho que é tipo assim, como é que eu explico? É um exemplo assim. Vamos para esse hambúrguer aqui, ele foi criado aqui e se expandiu para outros cantos, assim, foi indo a cada canto, assim, entendeu? Você viu aí, por exemplo, o fast food está saindo do Brasil, está indo para a Austrália, e a pessoa lá na Austrália, ela está com o quê na mão? Professor, não sei nem onde é a Austrália aí. A Austrália é lá no cantinho de baixo, aquele que parece uma ilha grande. Hum. Não tem O o senhor falou Brasil, que eu tá mesmo, vendo que eu o Brasil? esqueci já. Sim, a pessoa lá na Austrália, ela está com o quê? Está com tablet, né? É um tablet, eu dizer que era um celular. O celular, eu não sei. Eu acho que é um acho que o Acho que é um celular que tablet, está é no um Brasil. tablet. É Sabe um o que, que eu estou tablet. achando? Por exemplo, lá no Brasil tem uma pessoa com tablet, com celular, mandando um hambúrguer para o outro que está lá na Austrália com tablet. Não sei se vocês entenderam, tiveram essa mesma leitura do que eu. Entendi. Será que é isso? Ó, olha aqui, Será ó. que aquela Do Austrália só Brasil usa pra. tablet e Acho que ali é celular? Portugal, professor. Ali é Portugal, onde tem aquela caixinha e um bonequinho. É, Tá vendo? Por ali, Portugal. tá vendo? Ó, É. saindo daqui, ó. Aí tem aqui, ó, um celular mandando uma pessoa. Quer dizer, não, calma. Vamos fazer ao contrário. Tipo o Mais ou correio menos isso. mandando a pessoa, pode crer. O celular. Mas pode ser a questão da informação, ou um serviço à distância. Tipo Isso. assim, pode falar, Luan. Aqui não tem Não, isso, Eu não. tô Pode entendendo, falar. professor. só tô testando. Como é, Luan? Só tava testando. Ah, é. Pois funciona, Eu viu? faço parceria com os japoneses, professor. Só compro coisa lá do Japão. Eu Eles comprei exportam a uma coisa tecnologia, que né? vem lá da China.
Lá na Shopee. Esqueci até o que foi. Só Você compro lá, comprou é nesse Shopee Shopee? AliExpress patrocinando nós. É o que, professor? Você comprou as coisas lá naquele Shopee? Foi, eu comprei, tô esperando chegar. Sim. Já ia perguntar se chegou. Porque o pessoal tem medo de comprar e não vir. Não, mas chega. A namorada do meu primo pediu um, aí chegou, aí meu primo pediu um, tá chegando já, e o meu eu pedi ontem, Um aí tá saquinho chegando. no relógio que eu comprei. E já tô esperando chegar outro. Assim que você instalar o aplicativo, você ganha um cupom de 50% de desconto na sua primeira compra. Um frete grátis. E frete grátis, viu? Ixi, é para incentivar a comprar mesmo, né? É. Ainda Aí, tem aquela pressão que com 12 dias ele some. 12 dias o quê? Para entregar? Não, 12 dias o cupom some. Sim, se você não Não usar vale logo, mais. né? Se É. você não É usar uma logo, pressão O psicológica. meu eu ia perdendo. Mas, rapaz, como é o nome do aplicativo? Shopee. Sim, Shopee. Shopee é tipo AliExpress, né? Acho que é. É, AliExpress, Shopee, Wish. Acho que é tudo um dono só, esses sites. Começou com Eu tô site, doida pra né? comprar na Shein, professor. Doida pra comprar na Shein. Como é o nome? Shein. Shein é outro, é concorrente do Shopee. Shein você compra tudo lá, comprar roupa, um monte de coisa, professor. É, eu vou Na pesquisar. Shopee também é, concorrendo da Shopee. Sim, aí o cara lá no Brasil tá mandando um hambúrguer pelo aplicativo para outro lugar, né? No caso, para outro país, né? Isso aí é um exagero, mas a gente sabe que cada dia mais a gente está comprando as coisas por esses aplicativos, até coisa de comida. Nossa, Que era professor, Lá uma... no olha supermercado já aqui, ó. tem, professor. Sabe o Aquele que? hambúrguer pronto. Sim, Como é que faz? congelado, pode ser. É a comida congelada, né? Não é um hambúrguer todinho, não. É só a carne Professor, que sabe o que sai, pode que sai do ser? Brasil. Sabe o que pode ser o celularzinho e essa pessoa aí? Pode ser tipo estrangeiro vindo viajar, Exato, as migrações. E o turismo, migração. né? É, O cara tá lá no Brasil com o celular e ele tá pesquisando o lugar para visitar na Europa, né? tá vendo? Por isso que o título da imagem é o Espaço Mundial Integrado. Cada dia mais a gente está mais próximo de outros lugares, mesmo estando distante, né? Vamos seguir aqui. Deixa eu passar outra imagem. Oxe, o negócio fica andando, que viagem. Professor, o senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo, Érica. Tá um pouquinho baixinho, mas estou ouvindo. Porque meu celular tá muito baixo a voz do senhor. Aí eu tive que botar na caixinha. Será que... Mas Bom, o acho meu que fone aqui entrou tá a alto. Meu live. Deus, que criatividade, viu? Essa eu gostei. Aumentou, Érica? Professor, não sei, eu botei na caixinha, professor. Deixa eu tirar aqui. Eu sei que eu estou lhe ouvindo bem. Acho que quem controla o volume é você. Aproveitar aí para você comentar essa imagem aí, Érica, dos navios aí. Professor, eu não escuto nada. Tá muito, muito Ah, baixo. Muito, muito, muito baixo. pessoal, vocês estão ouvindo Érica? Sim, Estão ouvindo sim, você. em alto e bom som. Isso. Você não está ouvindo ninguém, não, Érica? Aumenta o som do seu celular aí. Professor, eu acho que é meu celular, porque eu não tô escutando ninguém. Tipo, eu tô E É, escutando você vocês, tem mas que bem celular. baixinho. Oxe, como é que tá Érica, respondendo? bicha feia. você sai e entra de novo. Às vezes é a conexão da internet, viu? Mas como é que tá Tá bom, eu respondendo, vou Érica? sair Você não tá aqui. escutando? Né? Aí você tá ouvindo bem baixinho, né? Insano. Ai, ai, viu? Se Raça de complicou. Vocês ser, estão, tá vocês lenta. estão duvidando de Érica, é? Estão Com É. botando certeza a... não. Eu não tô não, porque ela mandou mensagem pra mim perguntando se tava abaixo aqui. Tá certo. Então vamos seguir. Já que a Erika não quis participar,
Laisa, tá ouvindo a gente? Tô. Ou tá baixo? Pronto. Essa imagem aí dos navios, você acha que significa o quê? Eles. Como é que eu posso explicar? Passam de país em país. É isso mesmo. Eles se integrando, né? Se aproximando. Só que aí era o início dos meios de transporte. Você pode perceber aí, Eric, que nessa imagem não tem avião, né? O avião é o meio de transporte mais rápido que existe. Não existe isso aí, né? Tem até a dica aí, século XVI. Então, no século XVI, as pessoas, para poder circular de um continente, de um país para outro, tinha que ser através desses navios, e eles eram muito lentos. Por exemplo, demorava 30 dias para a pessoa sair lá da Europa para os Estados Unidos, né? 30 dias se arriscando, o navio também era muito arriscado. Então, era muito difícil a circulação de mercadoria nessa época, não é? Ah, deve ser muito massa que vai passar um bocado de dia, mês no navio, só olhando água. Rodo, Chibana É uma aguentava situação, não, situação difícil, né? Para quem era aventureiro mesmo. né? Eu Professor, não agora o consegui. senhor tá me ouvindo direitinho? Aí de Tá, boa, sempre, a tá gente sempre ótimo. ouviu você. Ah, porque eu tô escutando vocês agora. Pronto, acho que é a conexão que estava ruim. Mas uai, Agora, então tu não tá aí escutando e tá respondendo? Como é que pode? deixa eu Não adiantar foi aqui. dessa vez, ela se tocou agora. Érica. É isso. Érica. Vocês estão falando Caiu de comigo? novo? Nada não. Não, 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 é que o pessoal está lhe tirando, porque estão dizendo que você estava. Entendeu? Não, né? Então, deixa eu lá. Deixa eu ver quem é que falta falar aqui. Paloma já falou. Alan. Oi, Alan? oi. Alan, sobre os fluxos de materiais aí, você acha que esse aceleramento dessas quatro coisas vai se deve principalmente a quê? No caso, essa É o quê? melhoria. No caso, essa circulação dos fluxos de materiais, esses materiais que são produzidos, né? As Hum. trocas, no caso, a venda, o dinheiro, a prestação de serviços e as pessoas que circulam nesse processo de regionalização e globalização, elas aumentaram devido ao quê? O que foi o Ah, fator? devido ao aumento de pedido, devido a cada empresa já que vai sendo construída aí, cada país, eles pedem importações. Tem vez que é tantas importações que eles mesmo se atrapalham. Aí tentam mandar o mais rápido possível, aí fica correndo embarcação para lá, encomenda para cá, aí fica nessa troca-troca. Aí um Para se atender, beneficia do outro. para atender mais rápido a questão do capital, né? Isso. Aí um se beneficia do outro. É isso mesmo. Falta alguém, pessoal, falar? Já anotei a participação de todo mundo. A gente não faz atividade escrita, mas a gente faz ao vivo. Sim. Acho que todo mundo falou, né? É, e tava só pelo chat, então todo mundo falou. Então, beleza. Então, pessoal, 9h20 a gente está encerrando, né? A aula de hoje foi muito legal, né? Com esses blocos aí. E amanhã a gente faz a divisão para ver com quem, cada dupla, qual bloco que vai ficar, ok? Beleza. Então, Ok. alguma dúvida Professor, aí? você colocou meu nome aí? Coloquei sim. Certo, Colocou o meu, professor? né, A assessor? presença, botei a presença Opa. e a participação, o pontinho da participação, viu? Passamos. Então, até Valeu, professor. mais. Vou tomar um Valeu. Tchau. cafezinho. Tá, tchau. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, professor. Tchau, Liza. Amanhã de Tchau, Paloma. Maracanã. Valeu, Flávio. Tchau, dona Érica. Aumenta o som. Tchau, Liza.